Olá e bem-vindo ao Questões sobre a Vida, trazido até você pela CTTW e pela RTM Brasil. Eu sou sua apresentadora e meu nome é Fernanda Lima. Esses programas estão em um formato de perguntas e respostas e que consistem em questões típicas que ouvintes como você podem ter sobre diferentes assuntos que são muito importantes, incluindo questões da vida como a solidão, o luto, tomada de decisão, depressão, relacionamentos familiares e a morte. E eles também abordam questões sobre Deus, Jesus, céu e sobre oração. E nenhuma questão está fora dos limites. E meu convidado de hoje é o Marcos Olivares. Marcos, seja muito bem-vindo ao programa. Muito obrigado. Olá, Fernanda Lima. E olá também a você que nos assiste. Bom, e o nosso programa de hoje, Marcos, ele trata de como tomar decisões certas e também levanta várias questões sobre comportamentos e ações relacionadas à tomada de decisões corretas e de como lidar com essas questões à luz do plano de Deus para as nossas vidas. Então a gente vai começar pedindo a Deus que nos ajude em oração. Querido Deus, por favor, ajude-nos enquanto consideramos alguns assuntos importantes sobre como tomar decisões corretas à luz de sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, eu farei as perguntas e o Marcos vai responder cada uma dessas respostas. Então a gente vai começar a partir de agora. Como eu havia dito, ao longo de todas as nossas vidas, todos os dias, por mais idosos que sejamos, tomamos muitas decisões. Algumas decisões são menores e podem não ter significado. Outras decisões são importantes e impactam nossas vidas e as vidas de outras pessoas, que talvez pelos próximos anos também venham impactar. Hoje queremos considerar algumas diretrizes para tomar as decisões corretas. Sim, esse é um tema importante, né, que envolve a todos nós, todos os dias, né? Sem dúvida. Ótimo. Então a gente vai começar perguntando sobre os tipos de decisões que tomamos diariamente. Claro, essa é uma boa maneira, né, de começarmos. Como você disse, todos nós tomamos decisões todos os dias, né? Muitas decisões são gerais e não têm significado a longo prazo. A que hora devemos sair da cama? O que devemos vestir? Não é? Vamos a algum lugar de ônibus? Vamos a pé? Dessa vez a gente vai de carro? Olha, algumas decisões se transformam em rotina, né, para nós. Por exemplo, sabemos que vamos levantar em um determinado horário, né? Tomaremos um certo tipo de café da manhã e vamos trabalhar de uma determinada maneira. Bom, essas decisões gerais, né, que todos nós tomamos e que acontecem no nosso dia a dia com uma forma rotineira. Sim, inclusive esses são exemplos de decisões menores na vida. Decisões que se tornam rotinas e que podem ou não ter muito significado. E há uma diferença entre decisões menores e decisões importantes, como por exemplo, onde devemos morar, ou qual faculdade eu quero fazer, comprar ou não comprar um carro e qual deles escolher. A lista continua. Algumas decisões terão consequência nos próximos anos. Sim, há decisões que devem ter muitas considerações, né? Que exigem assim uma reflexão bastante cuidadosa. Existem diretrizes que podem nos ajudar a tomar decisões corretas. Bom, então nós vamos ouvir sobre essas diretrizes para tomar decisões corretas na vida. Sim, olha, a primeira diretriz é não se apressar. Não tenha pressa, o tempo é uma vantagem para se tomar decisões corretas. Então, se você for apressado ou mesmo pressionado a tomar rapidamente uma decisão, há um grande risco de que seja uma decisão ruim. Bom, então uma pessoa pode tomar uma decisão ruim que dure muito tempo? Ah, sim, claro, isso é possível. Acontece o tempo todo, infelizmente. Olha, não se apresse, não se precipite, não importa o quanto alguém possa incentivá-lo a tomar uma decisão rápida. Pense sobre o assunto. Existe uma expressão que diz assim: durma com isso. Isso significa que devemos reservar um tempo, talvez dias ou mais até, para considerar os prós e os contras de um assunto.
O tempo para pensar sobre um assunto nos ajuda a reconhecer as consequências boas e ruins e também os possíveis resultados de uma decisão. Bom, então precisamos, portanto, ter um tempo nosso para tomar decisões corretas. O que mais devemos então considerar nesse caso, Marcos? Olha, faça a si mesmo 3 perguntas simples, não é? Se pergunte, olha só, esta é a coisa certa a fazer? Esta é uma pergunta. Segunda pergunta, isso é uma coisa boa a se fazer? E a terceira pergunta, essa é a coisa sábia a se fazer? Certa, boa, sábia. Bom, essas atitudes parecem bem semelhantes, então existe alguma diferença nesse caso? Sim, sim, sim. Na verdade, há uma diferença. Alguma coisa pode ser boa para os outros, mas não boa para você. Ou algo pode, no geral, estar certo, mas não certo para você naquele momento específico da sua vida. Às vezes, alguma coisa simplesmente não é sábia nas circunstâncias únicas da sua vida. Então, essas 3 perguntas simples são boas, corretas e sábias para serem feitas quando vamos tomar grandes decisões. Bom, você disse que devemos tomar decisões com calma e fazer 3 perguntas básicas. Tem mais algum conselho nesse caso? Sim, tem sim. Olha só. Discuta o assunto com pessoas que se importam com você. Explique a sua situação, converse com pessoas importantes em sua vida. Pergunte a elas o que pensam sobre o seu problema e como enxergam seus interesses ou envolvimento. Faça a elas as 3 perguntas simples. Se elas acham que isso é bom, correto e sábio. As pessoas que se importam com você podem te orientar em áreas nas quais você talvez nem pense. Elas podem te alertar sobre as consequências ou até mesmo sobre o que não fazer. Entendo. Mas algumas pessoas são independentes e não querem que outras pessoas se envolvam na tomada de decisão. Sim, sim, claro, isso acontece também, mas eu acho isso lamentável. Eu estou enfatizando que você fale sobre a sua decisão com pessoas que se importam com você. Você tem pais, talvez um cônjuge, amigos, tem familiares. Você também pode conversar sobre certas decisões com um líder, um professor ou mesmo um pastor que você conhece e que você sabe que se preocupa com você. Sim, e inclusive essas são pessoas importantes em nossas vidas e que se importam de fato que tomemos decisões certas. Próxima pergunta, que devo fazer para mim, por exemplo? Bom, pergunte, né, se essa decisão vai fazer alguma diferença no seu futuro. Por exemplo, como isso vai afetar você em um mês, ou em 5 anos, não é? Ou mais tarde na sua vida. Isso é especialmente importante para ser considerado ao tomar decisões que envolvam outras pessoas. Por exemplo, conheci um jovem que estava ali decidindo, né, sobre o que estudar na universidade. Então, ele tinha 2 opções para o seu curso. Ao pensar em suas escolhas, ele percebeu que um dos cursos o levaria apenas à satisfação própria, assim, né, de aprender sobre algo que era do interesse dele. Um curso diferente poderia levá-lo a ter, assim, um bom emprego, ou deixá-lo começar seu próprio negócio. Sua decisão afetou seu futuro, afetou sua família, a criação dos seus filhos, dos seus futuros filhos, né? E muitos outros fatores também que são incluídos aí. Nossa, isso é fascinante, Marcos. Sim, sim, é bom, é correto, é sábio perguntar quais seriam os resultados, né, da sua decisão nos próximos anos. Haverá dificuldades, né? Como é que isso vai afetar as pessoas de quem você gosta? Quais poderiam ser os resultados se você não fizesse essa coisa em particular? Que diferença isso fará em 10 anos? Olha, eu espero que até o final da sua vida você não se arrependa, né, das suas decisões tomadas agora. Bom, realmente há muito o que pensar nesse caso, né? Sim, sim, olha, existe, né? Existe muito o que pensar. E uma coisa que ainda não mencionamos é pedir a Deus que guie e direcione as suas decisões.
Ele pode permitir que você pense em aspectos de suas decisões que realmente precisam ser considerados. Interessante, Marcos, mas tem algum outro exemplo nesse caso? Sim, sim. Olha, eis uma grande decisão que os jovens adultos tomam. Onde eles devem morar? Eles devem continuar morando em casa com seus pais? Eles deveriam encontrar um colega e morar em outro lugar? Eles devem viver sozinhos? Eles devem morar perto dos pais? Ou seria melhor morar longe? Quão perto eles devem viver do seu trabalho? Eles devem alugar? Ou seria melhor comprar? Há muitas decisões a serem tomadas sobre onde morar e com quem. Sim, inclusive essa é uma grande decisão que envolve muitas decisões menores. É assim, isso é verdade. Ninguém deve ter pressa em decidir sobre esse assunto. Pense nas possibilidades do que é bom, do que é certo e do que é sábio na sua situação. Converse sobre o assunto com seus pais e outras pessoas que serão afetadas. Considere como a sua decisão vai afetar você e outras pessoas no futuro próximo e no futuro distante. Essas são questões importantes para grandes decisões na vida. Nossa, inclusive há muito o que pensar sobre isso, né? Sim, sim. Outra diretriz é como as circunstâncias, funcionam no momento. Suas circunstâncias se encaixam na decisão que você está tomando. Vou dar um exemplo. Se for uma decisão sobre seguir em frente na vida, você precisa considerar os custos financeiros. Tem aí a localização de onde morar, o momento certo de fazer isso, os entes queridos envolvidos e muito mais. Então você precisa que as circunstâncias se encaixem também corretamente. Sim, inclusive as circunstâncias se encaixam corretamente numa decisão. Tem mais alguma coisa? Sim, olha só. Minha mãe tinha uma frase que sempre me impressionou. Ela dizia o seguinte: em caso de dúvida, não faça. Ou seja, se no seu coração você acha que algo está errado, então, olha, não faça isso. Mesmo que você não consiga assim descrever exatamente, aquilo que está te incomodando, algo está estranho, não faça. Esse pequeno conselho sempre funcionou na minha vida, viu? Muito bem. Quando eu tinha uma pergunta se algo estava certo ou não, e sentia aqui no meu coração que não estava, se eu não fizesse, descobriria que a decisão de não fazer aquilo era a decisão certa. Curiosamente, quando eu ia contra esse conselho e fazia algo, mesmo que me sentisse desconfortável, sempre dava errado. Bom, então as pessoas tomam decisões erradas? Sim, infelizmente isso acontece, e aliás acontece o tempo todo. Então, uma pessoa precisa tomar outras decisões para compensar aquelas escolhas que acabaram sendo erradas. Nossa, isso abriria uma discussão inteiramente nova nesse caso. Sim, abriria. Mas se lembre, porém, de que a sua crença e a sua confiança em Deus o ajudam a tomar decisões corretas. Bom, e o que você quer dizer com nossa crença e confiança em Deus? Bom, nós acreditamos que um Deus bom nos criou e nos conhece melhor. Ele sabe o que é melhor para nós em todos os momentos. Ele conhece as decisões que enfrentamos todos os dias. Ele sabe quais respostas são melhores para cada decisão que tomamos. Ele quer o nosso melhor e pode nos guiar para tomarmos decisões corretas. Muito bom, mas como que sabemos se estamos em contato com Deus ou como Deus guia uma pessoa, por exemplo? Olha, eu fico feliz em explicar isso, viu? É algo realmente muito interessante. Primeiro, lemos na Bíblia que só o único Deus criou o mundo. Ele ama você e eu. Ele tem um plano especial para a sua vida. E olha, todo mundo peca. O pecado inclui quaisquer ações, palavras, pensamentos ou atitudes que desagradam a Deus. Isso nos separa de Deus. A Bíblia diz assim: não há nenhum justo, nenhum sequer, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Está lá em Romanos 3, 10 e 23.
Ou seja, todos nós falhamos em obedecer perfeitamente ao único Deus santo e justo. No entanto, Deus nos ama tanto, né, que enviou Jesus, seu único filho, ao mundo. Jesus viveu uma vida perfeita, morreu como sacrifício perfeito pelos seus pecados e pelos meus também. O que nunca poderemos fazer por nós mesmos, Jesus o fez. E de acordo com a Bíblia, Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Está lá em Romanos 5,8. Jesus morreu na cruz. Ele foi sepultado. Ele ressuscitou dos mortos no terceiro dia. Ele foi vitorioso sobre o pecado e a morte. Então ele voltou ao céu para preparar um lugar eterno para todos aqueles que escolherem segui-lo. Bom, e por que alguém então deveria seguir a Jesus? Olha, Jesus ofereceu o maior presente já conhecido nessa terra. Há muito tempo, antes da sua morte na cruz, quando as pessoas pecavam, elas tinham que oferecer sacrifícios. Elas sacrificavam animais a Deus para obter o perdão dos seus pecados. Ainda assim, as pessoas pecavam novamente. Então, elas tinham que continuar oferecendo sacrifícios repetidamente. Jesus, que é o Filho de Deus, veio à Terra como um bebê, viveu uma vida sem pecado e depois ele morreu na cruz como o sacrifício perfeito e sem pecado pelas pessoas de todos os tempos. Embora as autoridades religiosas e governamentais tenham acusado, prendido e condenado Jesus à morte, ele voluntariamente deu sua vida por nós, para que pudéssemos viver eternamente com ele. As pessoas não precisam mais oferecer sacrifícios, tudo o que precisamos é nos arrepender e colocar a nossa fé em Jesus como Salvador e Senhor. Olha, se a gente fizer isso, vamos ter a paz da presença de Deus imediata e permanentemente em nossas vidas. Olha, Marcos, essa é uma informação útil, inclusive de ouvir, porque o que fazemos, então, para receber o perdão de Jesus pelos pecados e ter, finalmente, a vida eterna? Olha, eu arrisco dizer que você acabou de fazer a pergunta mais importante da vida de um ser humano. Devemos nos arrepender, isso é, nos afastar de nossos pecados e de quaisquer falsos deuses em nossas vidas. Precisamos colocar a nossa fé e confiança em Jesus como Salvador e Senhor. Não basta acreditar apenas com a mente. Devemos entregar toda a nossa vida a Deus através da fé no Cristo de Jesus. A Bíblia promete assim: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Está lá em Romanos 10,13. Então, quando damos o controle das nossas vidas para Jesus, recebemos a vitória de Jesus sobre o pecado e a morte. Como dissemos anteriormente, não trabalhamos pelo perdão ou pela salvação. Esses são dons da graça de Deus. Então, para aqueles que nos assistem, você pode aceitar o dom da salvação de Deus agora, aí mesmo, onde você está. Suas palavras não são tão importantes quanto a atitude do seu coração. Se você fizer uma oração como a seguinte que eu vou fazer agora, e realmente você quiser dizer isso, então você pode conhecer Jesus como seu Salvador. Eu vou orar. Você pode ouvir. Quando eu terminar a minha oração, eu vou orar novamente, assim, olha, uma frase de cada vez, e vou fazer uma pausa após cada frase, para que você possa orar comigo. Tá bom? Vamos lá? Querido Deus, agora me afasto dos meus pecados. Eu coloco minha fé e confiança somente em Jesus para ser o meu Salvador e me perdoar. De hoje em diante, seguirei Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, por me amar e por entrar em minha vida. Amém. Agora eu quero que você se junte a mim para fazer novamente essa oração, tá bom? Vamos orar uma frase de cada vez. E olha, faça disso a sua oração a Deus. Se puder, ore em voz alta. Diga isso com todo o seu coração. Querido Deus, agora eu me afasto dos meus pecados. Estou colocando a minha fé e confiança somente em Jesus para ser o meu Salvador e me perdoar. De hoje em diante, seguirei Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, por me amar
e por entrar em minha vida. Amém. Olha, muito obrigado por fazer essa oração e seja muito bem-vindo à família de Deus. Certo. Marcos, se eu escolher seguir Jesus, isso de alguma forma afetará a minha tomada de decisão? Olha, essa é uma pergunta sensata, viu? Não posso prometer que cada decisão que você tomar será sempre a decisão certa, a decisão correta, mas eu posso, no entanto, afirmar que você nunca estará sozinho em sua tomada de decisão. Deus está conosco, quer sintamos a sua presença ou não. Nem sempre podemos confiar no que está acontecendo ao nosso redor. Contudo, sempre podemos confiar no único Deus fiel e verdadeiro. A Bíblia promete: este Deus é o nosso Deus para todo sempre. Ele será nosso guia até o fim. Está lá em Salmos 48, no versículo 14. Então, quando você não tem ninguém com quem possa caminhar pelas dificuldades da vida, o Espírito Santo de Deus andará com você e vai te guiar quando você se cansar. João 16:13 diz assim: Ele os guiará a toda a verdade. Está lá na Bíblia, a palavra de Deus. Maravilhoso, Marcos. Então, quero aproveitar e agradecer, inclusive, por nos ajudar a pensar nessa série de questões que são relacionadas à tomada de decisão correta em nossas vidas. Inclusive, nós acreditamos que isso tenha sido muito útil e muito importante para todos os nossos ouvintes aqui hoje. Olha, e eu, da minha parte, fiquei muito feliz, por estar aqui, com você hoje. Em relação a qualquer decisões que você precise tomar no futuro, a Bíblia nos lembra: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Deus o abençoe ao seguir Jesus e compartilhar o seu amor com os outros. Que a paz e a presença dele o guie a cada passo do seu caminho. Excelente, Marcos. Mas nossa transmissão chegou ao fim nesse momento. Quero aproveitar, agradecer muito a todos os ouvintes e também encorajar você a ouvir mais programas Questões sobre a Vida, que são trazidos até você pela CTTW e pela RTM Brasil. Marcos, quero aproveitar e agradecer mais uma vez a sua presença aqui em nosso programa. Espero você em uma próxima oportunidade. Muito obrigada. Muito obrigado a você e muito obrigado a todos que nos assistem também.